Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço, né? É uma alegria poder estar aqui em Goianésia nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai marcar a nossa história nesse lugar. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 14. E eu gostaria de pedir a todos os que estão assentados, se puderem ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Se eu fico feliz, eu imagino Deus, né? João capítulo 14, versículo de número 16. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém do seu lado. Não vai mesmo pegar na mão da pessoa que está do seu lado? Está com algum problema com ela? Isso. Aperte a mão dessa pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal aqui? Então vamos orar. Pai, mais uma vez nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Goianésia. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. A minha experiência pregando há mais de 30 anos é essa. Por mais que uma pregação seja abençoada, seja ela de 10 minutos ou seja ela de 2 horas, nem sempre Deus vai falar ininterruptamente. Às vezes o que você precisa ouvir é apenas uma única palavra. E imagine que bem naquela palavra que você precisava ouvir, na hora que Deus ia falar com você, o irmão levantou do seu lado ou na sua frente e roubou a sua atenção. Eu chamo esses crentes de ladrões de unção. Então, para que você não roube a bênção do seu irmão, obedeça ao velho pregador. Posso ouvir um glória a Deus? E agora sim, olhe para alguém do seu lado e diga para ele: você está preparado?
Diga, vamos fazer uma viagem nessa noite. É uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem quer vir nessa viagem comigo? Então dê mais um grito daquele tamanho que só vocês sabem dar. Perfeito. Roberto, mude a música para mim, filho. Enquanto eu estava lendo, eu tive a audácia de erguer os olhos e ver algumas pessoas. E eu faço sempre isso, pastor. E eu fiquei observando que algumas pessoas parecem ter ficado não muito satisfeitas com o texto. Porque geralmente quando se faz uma festa deste tamanho, deste porte, uma vez por ano, se traz um mensageiro e espera que esse mensageiro traga uma mensagem daquelas que arranque tatu da toca e sabiá do toco, né? Uma mensagem escalafobética. Queremos uma mensagem profunda. E de repente quando alguém lê, ou ouve o pregador ler João 14, a pessoa parece que recebeu um balde de água fria, né? Poxa, eu conheço esse texto desde criança, pastor. Pois bem, olha como Deus é lindo. Você vai ver Ele se revelar através da palavra para você de uma maneira extremamente diferente. Porque Ele é mestre em mistérios. E mistério é algo que só Deus conhece, que só Deus pode revelar no tempo certo. E somente revelar esta coisa para quem é especial para Ele. O capítulo 14 do Evangelho de João é um desses textos que nós assembleianos somos apaixonados por ele. Lembro-me como se fosse hoje a primeira vez que eu vi esse texto. Eu estava num culto ao ar livre, pregando o presbítero Olaide Gomes. Um senhorzinho desse tamanho, está vivo ainda, tem quase 90 anos. E ele, com muita alegria, com aquele fervor que é nato do assembleiano, gritava no meio da rua. Mas quando ele leu o texto e recitou João 14, as pessoas ficaram paralisadas. E eu percebi no tom de voz dele uma emoção. Percebi então que aquele texto não era um texto comum, era um texto diferenciado da palavra. Mais tarde eu descobri o porquê. Porque é um texto que não sai da boca de um apóstolo, não sai da boca de um anjo, sai da boca do Criador, sai da boca de Yeshua. E Yeshua está aqui nessa noite para falar de novo conosco. 2 semanas depois eu participei do meu primeiro culto ao ar livre. E no meu primeiro culto ao ar livre, o líder da mocidade colocou, não era culto ao ar livre, então era o meu primeiro evangelismo pessoal. E ele nos deu um bloquinho de folhetos. E quando eu peguei o folheto na mão, ele tinha a alegria e a sabedoria de falar para a gente: não entregue um folheto sem antes saber o que está escrito nele, leia. E quando eu comecei a ler o folheto, era João 14. Eu fiquei tão feliz porque eu me lembrei da pregação do velho Olaide. Aí eu li o texto uma vez, li o texto a segunda vez. Na terceira vez eu li de olhos fechados e percebi que eu havia memorizado João 14. E para mim foi um milagre, era um ganho. Então eu cheguei no moço que ia evangelizar comigo e falei para ele: aconteceu um milagre aqui. Ele falou: o quê? Decorei instantaneamente um texto da Bíblia. Ele disse: qual? Eu falei: João 14. Ele abriu aquele sorriso banguelo dele, ele só tinha 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. E ele olhou para mim e disse assim: isso não é milagre não, porque nós da Assembleia de Deus, todo mundo tem esse texto decorado. Para mim era uma coisa tão linda e para ele era uma coisa tão comum, né? Não sei se vocês se lembram de João 14 por inteiro. Alguém se lembra? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha como a igreja, sem forçação, sem gritar, sem pedir, adorou. Por que é que esses crentes adoraram ao término desta leitura? Nem todos, mas alguns crentes entre nós são sensitivos. Eles têm o seu espírito mais treinado do que alguns outros. Alguns estão treinados no seu porte físico. Pelo que eu olho aqui, uma igreja muito bonita, uma igreja estruturada e moderna. E eu vejo muitos corpos aqui que com certeza são malhados no templo do corpo físico, que são as academias.
Assim como você malha o seu corpo físico, alguns crentes malham o espírito deles. Eles malham o espírito deles na academia do Espírito Santo. E eles fazem exercícios de jejum, exercícios de oração, exercícios de vigílias, exercícios de leitura da palavra. E como eles ficam mais perto do céu do que da terra, quando o céu está se manifestando, eles têm a percepção de que o céu está ali e acabam reverberando. Alguns crentes que não têm esta percepção e não têm esta sensibilidade, insistem em dizer: não, esses crentes que ficam gritando são fanáticos. Alguns dizem: esses crentes que gritam são desequilibrados, são santarrões demais, são barulhentos demais, e o mundo mudou, a igreja mudou. Só na sua cabeça, meu querido. Se fosse uma igreja neopentecostal, eu entenderia. Se fosse uma igreja tradicional, eu entenderia. Se fosse os nossos irmãos reformados, calvinistas, eu até entenderia. Mas uma Assembleia de Deus? Não. Ela pode ficar moderna, mas ela nunca será mundana. Ela pode ser para frente, mas ela nunca vai deixar Jesus para trás. Os crentes podem até aprender a falar em outro idioma e chegar e cumprimentar o outro dizendo: how are you? Mas nunca deixarão de falar na língua dos anjos quando o céu estiver bem baixinho sobre o santuário. João 14 se tornou para mim então um marco, uma história. E com o passar dos anos, eu passei a meditar no texto. E quando eu compreendi o que é que Jesus estava falando, a minha vida mudou. E espero que a sua mude também. João 14 é um texto que, a princípio, ele está fora do esquadro. Quem olha a Bíblia Sagrada acredita piamente que os textos estão colocados em ordem cronológica. E os textos bíblicos não estão colocados em ordem cronológica. O pastor dessa igreja, o pastor Vanderlei, é um mestre na palavra, doutor em divindades, e ele sabe disso. A Bíblia Sagrada, de longe, foi escrita para ser um livro comercial. Esse livro que carregamos conosco levou 1.600 anos para ser escrito. Eu não disse 160 dias, não disse 16 anos, nem 160 anos. Eu disse 1.600 anos. O primeiro escritor da Bíblia nunca conheceu o último. Mas quem lê a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, eu já fiz isso mais de 30 vezes, de capa a capa, você vai perceber que parece que o que escreveu o primeiro livro sentou com o último para bater um papo, para concluir uma história. Imagine, Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva. Apocalipse termina com um casamento entre Jesus e esta igreja que aqui está. Muitos crentes, por não terem esta aptidão de estudarem teologia, vão dizer que o primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito foi Gênesis, e não foi. O primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito foi o livro de Jó. Então imagine, existem segredos da Bíblia que poucas pessoas sabem. É bem como eu perguntar a um crente: quantos escritos temos na Bíblia de Moisés? Aí alguém levanta a mão e diz 5, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí eu digo: está quase certo, porque Moisés escreveu vários salmos da Bíblia e também o livro de Jó. Então olha que interessante, conhecer a Bíblia é muito mais do que você ser um crente, é você navegar na cultura. E esse livro já mudou histórias, nações, e continua mudando vidas. Se você voltasse a amar a Bíblia como antes, você entenderia porque esta juventude escolheu o tema desta festa como peregrinos. Eu não estou pregando aqui nesta noite e falando de maneira espiritual para homens e mulheres terráqueos. Eu não estou falando para seres terrestres. Eu estou pregando nessa noite para, e por favor não se escandalize, respire fundo para ouvir, eu estou pregando para ETs. Eu estou pregando para extraterrestres. Pastor, não, isso é heresia. Não, não é não. O que é um ET? É um extraterrestre. O que é um extraterrestre? É quem não é da Terra. O senhor acredita em ET? É claro que eu acredito. O meu Jesus é um ET. Ele não é da Terra, ele é de outra dimensão, é de outro plano. Os anjos são ETs, eles não são dessa terra. Só é terrestre quem é da terra. Pastor, e eu? Um dia você foi terrestre, quando você nasceu pela primeira vez. Mas a tua palavra, a Bíblia, diz assim que você, para conhecer Deus, teve que nascer de novo. Por
Por que um ser humano tem que nascer de novo? Ora, para deixar tudo que ele aprendeu para trás e revigorar sua mente, sua alma e seu espírito. Nascemos de novo para ter uma compreensão de que nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. É sério, talvez isso te deixe triste, porque talvez entre nós exista alguém que ainda tem o sentimento da mulher de Ló, que só olhou para trás, para as campinas de Sodoma e Gomorra, porque ela não estava preparada para sair de lá. Ela acreditava que ali era o fim da vida dela. Ela se apegou tanto àquela terra, às suas amigas, ao ouro, à prata, às bebidas, ao mundo libertino de Sodoma e Gomorra, que quando os anjos, veja só, não foi o homem que pegou na mão dela, foi um anjo, um ser divino, transcendental. Ele agarrou na mão dela e foi puxando ela. Sabe o que ela fez? Ela olhou para trás. Ela acreditava que ela era só uma terrestre, mas ela estava ali de passagem. E como ela olhou para trás, o Senhor disse: você gostou, então fique por aí. E se tornou uma estátua de sal. Eu estou pregando para homens e mulheres que, se tivessem o entendimento que a minha geração mais antiga teve, não se apegaria a nada nesse mundo, não se estribaria em cima da sua beleza, não se preocuparia com o que as pessoas falam de você no Instagram, no Facebook, não se preocuparia com aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Porque se você fosse criado na minha geração, e a minha geração é a famosa geração raiz, né? Diferente de uma geração mais nova, que é mais tranquila, chamada de geração Nutella, que se preocupa com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que as pessoas dizem sobre ela. Tem gente que entra em depressão profunda porque alguém falou do cabelo, da cor da pele, da saia, da roupa, do endereço onde ela mora, do trabalho que tem. Ah, se você fosse da minha geração, uma geração que sofria de verdade, e não eram palavrinhas jogadas ao vento. A gente sofria na carne, a gente apanhava por ser crente. Tem um presbítero da minha igreja, dorme no Senhor, irmão Ovídio. Quando ele ia pregar, sabe o que ele fazia? Ele tirava a camisa. Pastor, por quê? Para mostrar nas costas os vergões, as chibatas que ele recebeu de padres e delegados, só por ele falar que Jesus estava vivo. E pergunte se o velho Ovídio teve algum dia de depressão profunda. Pergunte se algum dia ele teve que ir num psicólogo, tomar Rivotril, Lexotan. Não. Quando alguém falava qualquer coisa para ele, assim: eu já tomei um remedinho, um chá da raiz de Jessé. E a gente perguntava: que chá é esse? Ele diz: a raiz de Jessé é Jesus, é Yeshua. Quem conhece Jesus não se tomba, não para, não paralisa. Então já comece aí a ouvir o que Deus tem para falar para você nessa noite. Você está aqui, mas você não é daqui. A trombeta do arrebatamento vai tocar. O Roberto cantou e eu vi a igreja cantar. Ficou muito bonita a canção de vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta: se a trombeta tocasse agora, você tem certeza que subiria? Deixa eu melhorar. Se a trombeta do arrebatamento tocar agora, e dentro deste santuário só 2 crentes forem subir, eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro? Cadê? Ah, então reage, dá um grito mais alto do que esse, por favor. Pastor, a sua geração é a geração de gente que gritava. A nossa não precisa. A nossa é uma geração mais light. Nós não somos crentes meninos. Eu escuto tanta baboseira por aí. E deixa eu te contar, eu não grito porque quero. Eu grito porque alguém dentro de mim fica me estimulando, dizendo: adora, adora. Pastor, mas por que eu tenho que gritar? Por que a Assembleia de Deus sempre falou em línguas? Por que eu tenho que buscar isso? Hoje existem discussões se temos ou não que falar em línguas. Ei, nós somos peregrinos aqui. O culto nada mais é do que um ensaio para o grande dia. Os crentes pentecostais raízes daqueles da minha geração, quando chegar no céu, para eles vai ser um passeio. Vão só mudar de quarto, de cômodo. Esses crentes que não gostam de barulho, não acreditam em visão de anjo e não falam em línguas porque não buscam mais batismo com o Espírito Santo, quando chegar lá, até acostumar vai uns 5.000 anos. Imagine, não acredita em visão de anjo na igreja, como é que vai ser lidar com eles pessoalmente? Não consegue falar em língua estranha, como é que vai chegar no céu para falar na língua de lá? Ou você acha que o céu é como um convento onde as pessoas ficam lá naqueles cânticos gregorianos? Não, o céu é cheio de alegria. A minha Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, existe festa no céu.
Não existe festa sem barulho, não existe festa sem alegria, nem sem harmonia. Então, se você não gosta de barulho, se você não gosta de dons do Espírito Santo, eu te dou liberdade para ir para casa. Vai para casa, pelo horário, daqui a pouco você assiste o Corujão. Mas se ficar comigo até o final desse culto, coruja você não vai ver, mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre o santuário, porque a presença dele é só o que nós pedimos. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? A Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, os evangelhos também não. As histórias dos evangelhos não foram escritas em ordem cronológica, embora alguns comecem com o nascimento de Cristo, embora alguns tenham genealogia, nem todos têm. Eles não estão escritos em ordem cronológica. João 14 está fora da cronologia. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque João 14 é um texto de despedida. É um texto de término. É o texto de encerramento de um ciclo. Ele deveria ter escrito esse capítulo, colocado ele ali entre o capítulo 20 e 21, no final do livro. Nesse texto do capítulo 14, Jesus já havia caminhado com seus discípulos por 3 anos e meio. Caminhando com eles os chamaram de Rabi, Rabino ou Raboni. Essas 3 palavras têm um único significado: mestre ou professor. Diga comigo, mestre ou professor. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Erramos quando falamos que Jesus teve 12 discípulos. Jesus teve milhares de discípulos. Ele teve 12 apóstolos. E quem eram os apóstolos? Foram os alunos que concluíram o curso, os alunos que se matricularam na faculdade dele, na escola profética dele, na escola apostólica, no colégio apostólico de Jesus. Jesus era o mestre que ensinava nas ruas. Os judeus, não só Jesus, mas outros já do seu tempo, se inspiraram muito nos gregos e aprenderam com Sócrates, Aristóteles e Platão a ensinarem nas ruas, tirar os ensinamentos de uma sala fechada e levar para que todos tivessem acesso. Jesus queria ensinar não 1, 2, mas milhares. A escola apostólica de Jesus começou pequenina, começou tímida, mas teve um dia que ela deu um boom extraordinário e se tornou a maior escola do mundo. Um dia, Yeshua estava ensinando ao ar livre e na frente dele tinha 5.000 alunos homens, fora mulheres e crianças. Se cada homem tivesse uma mulher e cada homem ou mulher tivesse uma criança, ele tem na frente dele 15.000 alunos que pararam para ouvir ele ensinar. Ele começou a ensinar de manhãzinha, quando o sol estava para se pôr, o povo ainda estava ouvindo ele ensinar. Ninguém arredou o pé, ninguém saiu correndo, ninguém disse que aula chata. Ele era o maior de todos os professores. A escola dele cresceu abruptamente. O start da escola dele foi quando ele lá, nas bodas de Caná da Galileia, fez um milagre transformando a água em vinho. Até ali, pouquíssimas pessoas tinham acesso e intimidade ao Rabi. Mas depois que esse milagre aconteceu, estourou em Israel uma unção de esperança. Diga comigo, esperança. Pergunte por quê? Porque Israel nos tempos de Jesus vivia debaixo do peso da mão de ferro dos romanos. Os romanos foram a civilização mais cruel da história. Os romanos eram mestres em criar métodos de tortura, entre eles a cruz, entre eles o azorrague, aquele chicote que usado foi para espancar Jesus, que tinha de 7 a 12 tiras de couro, e na ponta de cada uma dessas tiras uma limalha de ferro ou um osso de carneiro. Quando espancavam alguém, na primeira chibatada, ao invés do chicote bater e voltar, ele fincava no corpo das pessoas, e quando o carrasco puxava, pedaços de carne saíam da criatura. Jesus tomou uma quarentena de açoites, menos 39 chibatadas, vezes 12, multiplique aí, você vai ver que ele teve quase 460 cortes no corpo. Quem inventou esses métodos de tortura foram os romanos.
Os romanos eram tão cruéis que quando dominaram o povo hebreu, tirou deles a habilidade de estudarem, de saber ler e escrever. Por quê? Porque um povo sem cultura é mais fácil de ser dominado. Não havia paz em Israel. Fazia 400 anos que Deus não falava com os homens. Fazia 4 séculos que Deus havia fechado a porta dos céus. Entre Malaquias e Mateus, nós temos um período chamado de período interbíblico. De 4 séculos que Deus não falou mais com os seres humanos. Por 400 anos, Israel, que era acostumado com manifestações divinas, não viu mais a Shekinah, aquela nuvem de glória. Por 400 anos, Israel não viu mais voz profética. Aquele anjo chamado anjo do Senhor, que era o próprio Deus caminhando pela terra em forma teofânica, ele desapareceu da terra. Por 400 anos não houve curas nem milagres. Israel acreditava que Deus tinha ficado com tanta raiva deles, que Deus foi embora para nunca mais voltar. Israel estava seco, e de repente aparece Yeshua. Você não entendeu? E de repente, daquele breu, daquela escuridão de 400 anos, uma luz começa a brilhar. E essa luz que começa a brilhar, ao invés de ir para os homens ricos, importantes, começa a caminhar no meio da plebe, no meio dos caídos, no meio das pessoas que não tinham amizade com ninguém, no meio de pessoas que eram julgadas pela aparência, julgadas pelo seu estilo de vida. E quando Yeshua começou a caminhar por esse mundo, ele começou a trazer esperança. Quando ouviram falar que o filho de Maria transformou 6 talhas de água em vinho, as pessoas não tiveram mais dúvidas: é o Messias. As pessoas deixaram as suas casas, as pessoas deixaram os seus sítios, as pessoas deixaram as suas fazendas, as pessoas deixaram os seus negócios, as pessoas deixaram a sua vida para caminhar atrás dele em procissão. Paravam para ouvi-lo todo dia, e todo dia ele tinha uma palavra que mexia com o coração deles. Jesus não era um falastrão, Jesus não era só um pregador. Pregador haviam muitos. Quando ele falava, o coração das pessoas sacudia dentro do peito. Um dia ouviram ele pregar e as pessoas diziam: que homem é este, que quando fala, toca na gente. Alguém lembra do testemunho dos 2 discípulos do caminho de Emaús? Que quando Jesus desapareceu na mesa do pão, um olhou para o outro e disse: porventura não ardia o seu coração enquanto ele falava conosco? As palavras de Jesus mexiam com o coração das pessoas. É isso que a igreja de Jesus nesse século em que vivemos precisa. Ela não precisa de muitas pessoas que tenham muita habilidade com palavras. Ela precisa de pessoas que, quando falam, sentem primeiro o que falam. Porque se a pessoa que está falando sente, aquele que está ouvindo vai sentir também. É por isso que existem pastores e pastores, pregadores e pregadores. Tem gente que quando termina de pregar, você fica de queixo caído e diz: uau, de onde saiu tanto conhecimento? Mas tem gente que quando prega você fala: meu Deus, por que eu chorei? Por que mexeu comigo? Existem pessoas diferenciadas, e Jesus era um desses. Então essas pessoas deixaram a sua vida e começaram a andar atrás dele. Aí ele começou a mostrar coisas que eles nunca tinham visto, não sem antes dar um grito. Pergunte qual? É chegado o reino de Deus na terra. Ele inaugura um tempo novo, uma era nova, uma dispensação nova, dizendo: é chegado o reino de Deus entre vós. E o que é o reino de Deus, senão a perfeição, a alegria e a presença? Por onde ele passava, o que estava torto ele endireitava, o paralítico ele levantava, o cego ele fazia ver, o surdo ele fazia ouvir, o mudo falava, quem estava morto ele ressuscitava, quem tinha fome ele dava o pão para eles. As pessoas tinham problema dentro da sua alma, ele ia e dava palavras que mexiam com elas. As pessoas nunca tinham visto alguém que por onde passava consertava as coisas, e começaram a segui-lo, e foram seguindo. Só que de repente um dia, o Rabi da Galileia olhou para esses milhares de alunos, milhares de discípulos, e ele ficou bravo. Quer perguntar por quê? Porque ele viu que a maioria deles corriam atrás dele, não para ouvir o que ele ensinava, corriam atrás dele para verem os sinais. Eles achavam que Yeshua era um mágico. E quem é que não gosta de um show? Quem é que não gosta de entretenimento? As pessoas começaram a andar atrás dele para ver entretenimento.
Gostavam de gritar quando ele levantava um paralítico, quando ele fazia um sinal, um mistério, um milagre. Era lindo. Mas não era isso que ele queria. Ele não queria que eles fossem escravos de milagres. Ele não queria que eles fossem escravos de show, de pirotecnia. Eles queriam que eles se afeiçoassem à sua palavra. Porque o que salva não são os milagres. O que salva não é o belo culto cheio de show. O que salva é a palavra. Vou falar de novo. O que salva é o verbo encarnado. O que salva é este livro. E teve um dia que ele, para se livrar daqueles que corriam atrás dele, somente atrás de coisa boa, ele começou a dar palavras duras. Ele começou a dar ensinamentos pesados. Ele começou a falar coisas que eles não gostavam de ouvir. E um a um começaram a se afastar dele. Qualquer semelhança com o tempo presente não é coincidência. Vivemos um tempo onde as pessoas correm atrás de Cristo por causa dos seus sinais. Alguns vêm para um culto em busca de entretenimento. Alguns crentes saem de casa dizendo: Deus, me dá um culto alegre. Eu imagino o próprio Deus abaixando a cabeça e dizendo: está tudo errado. Eu imagino Deus dizendo para si mesmo: eles me pedem um culto, eu não posso dar culto a eles, porque eles não são uma divindade. Culto não é para seres humanos, culto é para Deus. Deus não pode nos dar um culto. Pastor, o que é que eu vim fazer aqui? Você veio prestar um culto. Eu vou falar de novo. Você não veio receber um culto, você veio para dar um culto. Talvez seja por isso que você entra frio e sai congelado da igreja. Talvez seja por isso que você entra vazio e sai oco daqui de dentro. Porque você vem dizendo: vem a nós, cadê, cadê, cadê? E aquele que está sentado no trono está olhando para você dizendo: cadê? Digo eu. Eu é que estou esperando você me dar um culto. Eu esperei a semana inteira, esperei o ano inteiro para você vir nesse congresso. É Deus gritando: eu estou sentado num trono te olhando, e você está me olhando também. Eu estou esperando você fazer alguma coisa. Mas não, você insiste em ficar o culto inteiro com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O culto está cheio de emoção, com as músicas, com os louvores, e você insiste em ficar o culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Você fala que é assembleiano, até mostra a carteirinha que é membro de uma Assembleia de Deus, mas vem para um dia de festa e fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. O que é que está acontecendo? É muito simples. Você vem para receber um culto, e por isso você não leva nada para casa. Mas se tiver alguém que entrou aqui para prestar um culto: pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Desculpa, não sei, também não quero saber, porque eu já tenho a minha cruz para carregar. Você olha a aparência e não sabe o que eu estou passando por dentro. Você não sabe a luta que eu estou vivendo. Mas e daí com a minha luta? Eu estou na presença dele. Eu vou ficar choramingando? Eu vou ficar com pena? Vou querer enfrentar ele? Vou ficar igual uma criança que fica emburrada num canto, olhando para a mãe e para o pai: não vou comer, não vou fazer, esperando que o pai pegue ele no colo? Não! Se você está passando por um vento, um vale, esse é o melhor momento para você gritar. Se você está sofrendo igual sovaco de aleijado, não pode falar mais isso que dá processo. Desculpa, já estou consertando. Se você sofre mais do que axilas de portadores de necessidades especiais, agora eu acertei. O problema é seu. Ele está esperando que você só abra a boca para dizer: tu és Deus. Ele está esperando um louvor, e não precisa ter uma voz bonita igual a do Roberto, a habilidade que ele tem naquele teclado, ou como a banda que cantou aqui de forma tão bela. Ele precisa que você só faça uma frase. Copia Miriam. Miriam construiu uma música que até hoje, quando a gente fala só a sentença, porque é só uma frase, a igreja vai ao delírio. Miriam viu o povo em silêncio e diz: não, Israel, o povo está morrendo lá, os faraós, os soldados faraós estão morrendo, e vocês estão calados? Ela grita: vamos cantar. Que música, Miriam? Essa aqui, ó: só o Senhor é Deus. Só Ele é o Senhor. Eu estou sentindo a presença dele aqui, e eu acho que tem mais meia dúzia sentindo também. Aí na galeria vocês conseguem sentir a presença dele? Pastor, o som, a arquitetura aqui é muito linda e é grande, parece que não tem muita acústica, é muito difícil ouvir. Você não precisa entender o que eu estou falando. Eu estava pregando nos Estados Unidos semana passada, numa igreja chamada The Rock, uma igreja para 5.000 pessoas sentadas.
E tinham americanos, brasileiros e tinha hispanos. A presidente da igreja é uma pastora hispana. Ela chegou perto de mim depois e disse: não entendi nada do que você falou, mas eu senti tudo que você pregou. Ela chorava e dava pulo no meio do banco. Ela não entendeu bolhufas do que eu preguei, mas ela teve a interpretação de línguas. Ela entendeu pelo Espírito de que a presença de Deus estava ali. Então não dê desculpa. Ah, pastor, mas eu perdi. Não me interessa que você perdeu. Quer encontrar? Ficar com essa cara não ajuda. Olhar o pregador com essa cara de paisagem não te leva a lugar nenhum. Quer encontrar o que você perdeu? Comece a adorar. Pastor, mas isso é insensatez. Eu estou no vale, não é insensatez, isso é fé. Aprenda com os homens da Bíblia. Você não lê a Bíblia, não entende nada disso. Teve um homem na Bíblia que sofreu potencialmente milhares de vezes mais que você. Ele enterrou 10 filhos. Ele viu a casa dele desabar. Ele viu todo o gado dele ser queimado. Os melhores amigos dele falaram que ele estava com um pecado escondido. A mulher dele falou: abandona o seu Deus, amaldiçoa ele, morre. Ele perdeu tudo. Quem olhou disse: perdeu tudo. E ele está deitado no meio da cinza um dia e ele grita: gente, não perdi tudo não, porque Deus não é injusto. Olha o que Deus deixou para mim aqui. E ele levanta um caco de telha. E alguém diz: mas o que é esse caco de telha perto de tudo que você tinha? Ele diz: esse caco de telha nesse momento, ele alivia a minha coceira, porque eu não tenho unhas para coçar mais, porque caíram devido à lepra, mas o caco coça. Meus parentes quiseram ficar longe de mim porque eu estou fedorento, eu estou purulando, as chagas me fazem ficar fedido, mas o caco de telha não reclama do meu cheiro. Ninguém dorme do meu lado, mas o caquinho de telha é onde eu coloco a minha cabeça para dormir. Deus nunca deixa a gente sem nada. E quando alguém falou: acabou a vida dele, olha ele pegando o caco de telha, levantando para o céu como se fosse o Oscar da vida, gritando: eu perdi quase tudo, mas uma coisa não perdi. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Ele vive. Alguém acredita que o Redentor está aqui? Então vai perdoando o velho pregador. Levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. No ombro. Agarra a pessoa, por favor. Pode dizer para ela: o médico falou para não contrariar ele. Chacoalhe a pessoa agora até ela ficar irritada. Não, com vontade, olha ali, ó. Agarra o ombro dele aí, ele está com a mão agarrou. Chacoalhe a pessoa agora até ela ficar irritada. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé nessa noite, para sacudir a sua adoração, para sacudir a sua família, o seu ministério, a sua casa. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua história. Ele está aqui. Um a um foram se afastando dele por causa dos ensinamentos duros que ele dava. Um dia ele gritou tanto com eles, eu não sei o que foi que ele falou, eu sei que foi uma coisa violenta, que aquela escola com 15 mil alunos acabou. Ele falou: pode ir embora, se não querem ouvir o que eu tenho para pregar, se afastem. E ele continuou andando sozinho. Daqui a pouco ele parou. Pergunte por quê. Ele escutou passos atrás dele. E ele parou para ver quem é que estava atrás dele. E tinha 12 homens. E ele falou assim para eles: e vocês não vão embora também não? Aí um deles, o mais atrevido, disse: e para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? Nesse dia, o rabi, o mestre, encontrou 12 alunos em quem valia a pena apostar. E ele pegou esses 12 alunos e os moldou à sua imagem. E ele os treinou nos dons. E ele os treinou na misericórdia. E ele os ensinou. E ele se devotou a eles. E aqui no capítulo 14... é o dia da formatura. É
É o dia em que os alunos estudaram perfeitamente. Aqui hoje no Brasil, 4 anos para fazer uma escola, uma faculdade comum. Eles caminharam com Jesus 3 anos e meio, quase uma faculdade. Era uma escola. 3 anos e meio caminhando com eles. Ele acorda um belo dia e diz assim: meninos, tem uma notícia boa para vocês. Qual é, Senhor? Vocês venceram. E hoje é o dia da formatura de vocês. Hoje vocês vão receber o diploma. Vocês deixam de ser discípulos hoje, e vocês vão passar a ser apóstolos. Vocês deixam de ser alunos para serem professores. E cada um dos senhores está habilitado para fundar a sua própria escola. Jesus disse isso a eles. Ao invés de eles ficarem felizes, eles ficaram tristes. Para entender isso aqui eu tive que meditar muito. Ei, é o dia da formatura. Quem aqui já se formou? 1º grau, 2º grau, faculdade. Quem passou de uma formatura de um tempo para outro? O dia da formatura não é um dia feliz. É um dia de emoção. Você vai se despedir dos seus amigos, dos seus professores. Dá sim aquela tristezazinha, porque tem gente que você nunca mais vai ver. Mas você concluiu um ciclo. Você vai agora dar um up na sua vida. Você vai subir. É um dia de felicidade. Mas os alunos de Yeshua estão tristes. Yeshua começa a olhar para dentro deles, tentando entender a tristeza. E ele começa a dizer para eles palavras para estimulá-los. Fiquem em paz. Tudo que eu fiz, vocês também vão fazer. Era para eles ficarem felizes. Porque um aluno que estuda muito bem uma matéria, ele pode um dia ser igual ao professor. Aliás, o sonho de todo mestre é que o aluno se torne melhor do que ele. E olha o que eu vou falar agora, vai soar como heresia. Como Jesus viu que a tristeza permanecia, Jesus falou assim para eles: meninos, sabe o que eu estou fazendo? Tudo que eu fiz vocês vão fazer também, eu já disse. Mas vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. Dá para acreditar que Jesus está falando para você hoje assim: meu filho, minha filha, se você continuar aprendendo comigo, vai chegar uma hora que você vai fazer a obra que eu fiz. Mas você vai fazer obras maiores do que aquela que eu fiz. Eu vi aqui os meninos cantarem um louvor que a letra original chama Jesus de você. E eles, para tentar consertar, colocaram o Senhor. Aí travou a mente da gente que conhece o louvor. Pergunte para eles por que eles colocaram o Senhor. Medo, respeito excessivo. Não, Jesus, não podemos chamar de você. Aí vem esse que a gente não pode chamar de você e falar assim: sabe o que eu fiz? Não se compara perto daquilo que você vai fazer. É a maneira dele dizer: vocês não são menores do que eu, vocês serão aqui na terra maiores do que eu fui quando estive aqui na terra. Dá para entender isso? Não dá, né? Então eu vou desenhar. Lembra Jesus levantando um paralítico? Quem lembra? Só meia dúzia, ninguém leu a Bíblia, tem que contar a história. Lembra de 4 homens que entraram pelo teto de uma casa e colocaram o paralítico na frente dele? E Jesus levantou o paralítico, quem lembra? Foi grande o milagre? Então recebe, ele fez aquilo, mas vós farão obras maiores do que essa. Lembra ele abrindo os olhos do cego Bartimeu? Foi lindo, mas ele diz: eu abri os olhos do cego, vocês farão obras maiores do que essa. Ele trouxe à vida um morto de 4 dias apodrecido dentro de uma tumba. E ele diz: eu trouxe Lázaro, mas vocês farão obras maiores do que essa. Agora sabe o que mais me toca? Pergunte o quê? Ele perdoou pecados. E aqui eu me emociono, porque ele está dizendo a comedores de arroz e feijão, gente cheia de defeito, pecadores inveterados, que se estiverem passando numa rua e verem um acidente, uma pessoa à beira da morte, se esse crente que está do seu lado aí, esse aí, o mais fraco aqui da igreja de Goianésia, aquele que você não quer que ande com seu filho, com a sua filha, mas insiste em vir à igreja, esse crente fraco, esse aí, se ele chegar perto de um moribundo à beira da morte, agarrar a mão dele e falar no ouvido: se você aceitar Jesus como seu Salvador, eu vou orar para ele te perdoar. E você que está com o pé dentro do inferno vai ser agarrado pelos anjos e vai morar no céu. E o pecador apertar a mão dele e dizer: eu aceito. E esse crente cheio de pecados estender a mão e falar assim: perdoados são os teus pecados. O diabo tem as unhas dele quebradas, os demônios são arrastados para fora, e aquela alma vai estar na eternidade aguardando essa igreja chegar lá. É
disso que eu estou falando. Eu estou com o corpo todo arrepiado. O professor antigo está falando no meu ouvido: fala para os alunos novos. Fala para os alunos novos que eles são peregrinos, mas há dentro deles uma unção, que por onde eles passarem, eles podem deixar um rastro de milagres, de salvação. Algo extraordinário está para acontecer em Goiás mais uma vez, porque Goiás já foi palco de avivamento uma vez. O Deus que operou uma vez vai operar de novo, e quem sabe começa nessa noite em Goianésia. Alguém acredita nisso? Então não dá um grito agora, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Pastor, eu estou prestando atenção na pregação, mas calma aí, o senhor disse que eles estavam tristes. Como o senhor sabe? Não se turbe o vosso coração. Eles ficaram tristes, e Yeshua começou a vasculhar o coração deles para tentar entender a tristeza, porque era um dia de formatura. Ele percebeu que eles não estavam interessados em milagres como a multidão estava, porque ele ofereceu para eles: vocês farão obras maiores. Então, quando ele vasculhou a alma deles, ele descobriu o porquê eles estavam tristes. E eu espero que isso te toque, porque me tocou muito. Aqueles 12 se afeiçoaram a ele de uma maneira tão profunda, que eles não queriam se afastar dele. Eles já não se preocupavam mais com sinais, nem com as palavras. Eles queriam a presença dele. Ai, Jesus. Alguns entenderam, eu vou falar de novo. Eles estavam perto dele há tanto tempo. Eles dormiam com ele, acordavam com ele, tomavam café da manhã com ele, almoçavam com ele, eles jantavam com ele, ele sorria com eles, ele ficava bravo com eles, eles oravam com ele no monte. Eles se acostumaram com a presença dele trazia segurança para eles. Eles não queriam que ele fosse embora. Eles não queriam que a presença dele se afastasse. Lembra que eu disse que isso aqui mudou a minha vida? E mudou mesmo. Quando eu entendi que os discípulos estavam tristes porque não queriam ficar longe dele, eu entendi aquilo que um rei da Bíblia, depois de um pecado muito feio, depois de confessar 1, 2, milhares de vezes, depois de entrar dentro do seu palácio e sentir um vazio, ele dobrou um joelho e gritou assim: ei Deus, tira o reino, tira a fama, tira a riqueza, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. É sobre isso que eu quero falar, sobre a presença dele. O que é um culto sem a presença dele? Uma mera reunião. O que é um louvor sem a presença dele? É só música, melodia. O que é uma pregação sem a presença dele? É só um monte de palavras e conhecimento. Por que estamos aqui nessa noite? Porque alguns deixaram suas casas, cidades e vieram aqui para o culto porque o pastor deu uma ordem. Eu sei que você é obediente, mas não pode ser só isso. Deixa-me falar com os novos crentes, porque aqui com certeza tem muitos novos convertidos. Isso que você está sentindo agora e está te fazendo chorar, levantar a sua mãozinha, e graças a Deus você não presta atenção em quem está do seu lado, porque tem um crente do seu lado que ele está na igreja desde a época de Noé. Alguns não são tão velhos, não viram o dilúvio, mas pisaram no barro que sobrou na terra. E embora você não tenha percebido, esse crente não grita mais, não adora mais, não. Aí se você for perguntar para ele, ele vai dizer assim para você: não sou crente menino, não sou mais igual antigamente, o meu culto é racional. Com todo respeito, conversa fiada.
Conversa para boi dormir. Existem dois tipos de crente na igreja: o crente velho e o velho crente. O crente velho é esse, que nada para ele está bom. Ele não sai da igreja porque não tem para onde ir. Ele está viciado em igreja. E não importa se ele está na igreja há 100 anos ou se ele está na igreja há 1 ano. Ele envelheceu, teve a sua fé envelhecida. Ele vive para terminar o culto lá fora, reunir com mais meia dúzia como ele e falar mal de tudo e de todos. Ele reclama do som, ele reclama de quem canta, ele reclama da mocidade, ele reclama do círculo de oração, ele reclama do pastor, ele reclama da escola dominical, ele reclama dos diáconos, ele reclama da parede, ele reclama de tudo. Esse é um crente velho. Um dia ele fumegou, mas alguma coisa apagou a chama dele. Agora, o velho crente é aquele que pode ter 200 anos de igreja. Ele sempre chega, procura o lugarzinho dele, e quando ele não está no culto, você sente falta. Que geralmente ele grita glória a Deus, às vezes grita até fora de hora, irritando os crentes que têm a mente mais preparada, dizendo isso não é hora de dar glória a Deus. Ele não está nem aí para você. Ele conhece o Deus dele. Ele tem história, já passou pelo vale da sombra e da morte, e você nunca foi visitar ele. Por isso que ele não está nem aí para você, se você se irrita ou se você não se irrita. Ele sabe que você não paga as contas dele. E querendo você ou não, ele vai continuar gritando, adorando, porque ele sabe que o que importa nessa reunião é a presença do Eterno. A sua presença é tudo. Deixa eu te dar um exemplo de um velho crente. Pastor Vanderlei, eu passei uma luta muito grande em 2013 lá na Comissão de Direitos Humanos. Vocês devem lembrar disso. Teve um dia que eu fiquei apavorado. Eu disse, eu não quero sair do meu gabinete. A polícia legislativa tinha que me acompanhar ali dentro. Eu apanhava na rua, em avião, em shopping center. Eu fechei 14 igrejas de tanta pancadaria. Os ativistas montando barracas na porta da igreja, ficando pelados, entrando dentro do culto aos gritos, e a televisão filmando, e a polícia vendo e não fazendo nada. Eu fui me desesperando. Teve um dia que ia ter uma votação e eu estava perturbado. Eu falei, meu Deus, hoje vão me matar. Eu estava chorando. Não recebia ligação de nenhum deputado amigo meu. Os meus pastores não me ligaram. Estava eu e minha assessoria. Daqui a pouco a minha assessora veio, tem um senhor que entrou aqui, ele falou que precisa falar com você. Eu falei, pode pedir para entrar. De repente entrou um ancião, 80 e poucos anos. Ele olhou para mim e disse, por que está chorando, filho? Eu falei, porque a luta está muito violenta. Ele olhou para mim, tinha uma Bíblia na minha mesa, ele abriu e disse, está escrito aqui, ó, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Eu disse, o que é que eu faço? Ele disse, enxuga as lágrimas, eu oro com você, e eu vou com você para a comissão. Eu falei, o senhor vai ter coragem? Ele disse, vou. Ele agarrou no meu braço, ele com 80 e poucos anos e nós saímos debaixo de cusparada, o povo chutando a gente, dando tapa, e ele andando, eu olhava para ele, eu percebia ele falando alguma coisa. Eu acho que ele falava em línguas enquanto a gente andava. Bispo Manuel Ferreira, o bispo primaz de Madureira. Eu não era de Madureira, os meus pastores não me ajudaram, mas entrou aquele velho crente, pegou no meu braço e disse, vamos embora, vamos junto. E fomos andando de cabeça erguida. Eu queria correr, mas eu olhava para o bispo, ele com lágrimas nos olhos, orando. Eu disse, se ele aguenta, eu aguento também. Fomos andando. Por que aquele velho foi lá dentro falar comigo? Ele sabia de algo que eu estava esquecendo por causa das lutas. Que a minha força e a minha confiança não pode estar em carros, em cavalos e nem na polícia. A minha confiança está no eterno Deus de Israel. E basta a presença dele para estar do nosso lado. Deixa eu te dar uma palavra, você não está sozinho. Você pensa que está sozinho, pastor, mas Deus não fala comigo. Anote,
Deus fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os ouvidos. Ele fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Por que eu estou sofrendo? Porque você está na escola, Ele está te testando, Ele está te provando para te aprovar. E sabe quando é que Ele vai te dar o diploma? Quando você gritar e falar: eu aceito a chamada e vou até o fim. Perco tudo, menos a sua presença. Perco tudo, menos a sua glória. E o que eu faço aqui, pastor? Quebra o silêncio com glória a Deus. Misture o glória a Deus a línguas estranhas. Se só a boca não funcionar, faz igual ela. Fique em pé adorando, dá pulos, grita, se joga debaixo do banco, sai correndo dentro da igreja. Ah, pastor, mas não tem mais nem menos. Eu já passei por esta violência. O diabo não tem medo de gente rica. O diabo não tem medo de gente poderosa. O diabo não tem medo de gente importante. Mas ele é obrigado a correr de um canela de fogo, cheio do Espírito Santo, cuja presença de Deus está batendo. Sem a presença dEle, não faz sentido estarmos aqui. Escute. Quando Jesus leu o coração deles e percebeu que eles não queriam que Ele fosse embora, não é por causa de dons, não era por causa de palavra, era por causa da presença. Olha o que Jesus falou para eles: não vos deixarei órfãos. Se o medo de vocês é ficarem sem a minha presença, fiquem em paz, eu já resolvi isso. Eu vou, e quando eu for, um outro vai vir no meu lugar. Ele disse: eu vos enviarei um outro Consolador. Por quê? Porque Jesus os consolava, os confortava, e era isso que eles queriam. Eles queriam aquele porto seguro, eles queriam aquele abraço do irmão mais velho, eles queriam o colo da mãe, eles queriam a proteção do pai. Eles viam Jesus como mãe, pai, amigo, irmão, professor. Em Jesus eles tinham coragem, audácia. E agora Jesus está dizendo: eu vou mandar um outro Consolador. Diga comigo: outro Consolador. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. A tradução ou a transliteração para o português tira muito a essência. A palavra outro Consolador em grego, literalmente, é assim: eu vos enviarei um gêmeo. Eu mandarei para vocês um irmão gêmeo. Outro Consolador em grego é gêmeo, igualzinho, meu xerox, meu reflexo. Jesus está dizendo: eu vou, mas aquele que eu vou mandar é igualzinho a mim. Ele é meu irmão gêmeo. Vocês não vão sentir falta de nada se a presença dele estiver convosco. E os discípulos arregalaram os olhos. Eles não perguntaram com a boca, mas a mente deles perguntou: quem é esse igual ao Senhor? Aí Jesus disse: eu vos enviarei um Espírito de verdade. Por que Jesus tem que falar que era de verdade? Porque haviam muitos espíritos malignos que rondavam aquela terra, se passando por deuses, e nada funcionava. Como no nosso tempo tem um monte de espírito maligno por aí, alguns até travestidos de doutores da palavra, que ficam alimentando os crentes que vão procurar no TikTok, na internet, esse lixo gospel moderno, que ficam aí se entregando às doutrinas calvinistas, esquecendo seus ensinamentos bíblicos da Assembleia de Deus, que ficam questionando se os dons existem, se línguas existem também puderam. Começaram a perder toda a sensibilidade. A presença do Espírito Santo, quando Jesus fala que vai enviar para ele, ele está dizendo: ele vai fazer aquilo que eu faço, que é confortar vocês.
Aí Jesus fala duas coisas que é muito profundo. Ele diz assim: esse Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque eles não veem e nem o sentem. Ele diz: mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele é idêntico a Jesus. Vós o conheceis. Agora escute isso: e ele estará convosco. Mas ele não termina aí. Ele estará convosco, vírgula. E se tudo der certo, ele estará em vós. Ele estará convosco e em vocês. Beto, muda a música para mim. Você pode vir aqui? Você. Vem cá. Mirei ele porque ele é magrinho, né? Tudo bem? Qual o seu nome? Jonathan. Não entendi? Jonathan. Jonathan. Casou já? Graças a Deus. Fica aqui comigo, Jonathan. O Espírito da verdade que o mundo não pôde ver, nem o conhece, mas vós o conheceis, e ele estará convosco. Diga comigo: convosco. Isso é convosco. Agarra minha mão aí, Jonathan, não me solta. Você vai para o trabalho. Vamos embora. Você para, ele para. Você recua, ele recua, porque ele está com você. Escute agora. Ele é tão querido que tem lugares que você quer entrar que ele não entra. Então o que é que ele faz? Você vai para o lugar e como ele está contigo, olha o que ele faz. Mas você é determinado. Mas você não escuta ninguém. E chega uma hora que ele não pode te segurar mais, porque você tem o livre-arbítrio. E aí você vai e ele te solta. Isso é ele convosco. Mas a promessa de Jesus foi mais profunda. Ele estará com vocês. Mas se tudo der certo, ele não vai estar mais com vocês, ele vai estar em vocês. Aí é mais ou menos assim, ó. Fica tranquilo. Estar em vós é ele morar aqui dentro. Não é ele estar só contigo, é ele estar em você. Jonathan, volta para cá. Você vai pagar todos os micos hoje. Fica aqui. Agarra minha cintura com a mão direita. Só uma mão, fica do meu lado. Segura firme. Não precisa me apertar tanto. Põe sua mão direita em cima da minha mão direita. Abre os dedos. Trave agora. Isso. Não precisa apertar desse jeito. Eu sou um velhinho, então você respeita, viu? Pé direito. Firme aqui. Pé esquerdo. Vamos caminhar. Isso é ele dentro de você. Escute. A Bíblia Sagrada diz: porão a mão sobre os enfermos e os... Olhe para suas mãos. Vire elas. O que você vê? Você vê raios? Tem fogo saindo da sua mão? Tem poderes extrasensoriais? O que é que você vê quando vê a sua mão? Unha, esmalte, calo, falanges, dedos, veias. Você acha mesmo que é isso aí
que cura os enfermos. A Bíblia diz: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A enfermidade não respeita você, mas quando você põe a sua mão, tem uma mão que vai junto. Quando você põe a sua mão, a mão dele vai junto. E como ele é o Criador, a enfermidade não respeita você, mas respeita quem está dentro de você. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Segura. A Bíblia diz que onde a planta do seu pé for colocada, o Senhor te dá por herança. Vamos agora, vamos, não me envergonhem, vamos lá. Levanta o pé direito, equilíbrio. Você vai pisar numa terra para tomar posse dela. Quem manda lá são demônios, espíritos malignos. Não é o seu pé que eles temem, é quando você põe o seu pé. Tem um outro pé que pisa com você. Quando você vai expulsar um demônio e aponta o dedo para ele, sai, não é o seu dedo que eles respeitam, tem um outro dentro de você. Agora de verdade, obrigado, vai com Deus. Escute: Ele estará convosco, mas Ele estará em vós. Beto, mude a música. Porque a minha geração viu milagres e a sua não vê. Porque a minha geração participou de congressos onde as pessoas eram arrebatadas no meio do culto. Não era cair no espírito, era arrebatamento de sentidos. Eles iam ao céu, ao inferno. Horas depois voltavam e contavam para nós. Porque a nossa geração tocou o sobrenatural. Porque os nossos presbíteros, que não sabiam ler nem escrever, curavam os enfermos. E hoje, com tudo que temos, com a nossa riqueza, com o nosso conhecimento bíblico, com a estrutura que temos, a gente não consegue ver testemunho nem de cura de dor de cabeça. Pergunte para mim, qual a diferença, pastor? Aquela geração tinha o Espírito Santo dentro dela. E agora, o Espírito está só do lado. Ele está conosco, mas não está mais em nós. Quer perguntar o porquê? O Espírito é santo. Ele não pode olhar o que você olha. Eu estou falando da calada da noite. Estou falando de quando você está sozinho, de quando você apela para pornografia. O Espírito não pode olhar aquela podridão. Eu estou falando do lugar onde você pisa. Ele não pode pisar lá. Eu estou falando de onde você toca. Você sabe o que eu estou falando. Não há mais temor. A ausência do temor fez com que o Espírito Santo se afastasse. Os nossos pais só tinham 3 lugares para ir: igreja, sua casa e seu trabalho. Eles oraram tanto que Deus abriu para a nossa geração uma oportunidade de ir para a escola. Nós oramos tanto que os nossos filhos foram para a universidade e ali se perderam. Beberam da filosofia dos homens, acreditaram na professora socialista, absorveram o ensinamento da sociologia, começaram a relativizar tudo e a dizer que nós, os antigos, somos errados, somos velhos demais, não interpretamos direito.
Não, tudo depende do ponto de vista. E por causa disso, entristecemos a única pessoa que nós não deveríamos entristecer, que é o Espírito Santo. Vou te relembrar ensinamentos de Paulo à igreja de Corinto: não entristeçais o Espírito. Vou mais longe: não extingais. Sabe o que é extinguir? É fazer ele desaparecer. Já leu 1 Coríntios 13:8? Havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, não serão mais respeitadas. O capítulo 13, que Paulo fala do amor, amor a quem? Amor àquele que ele estava falando no capítulo 12. E de quem é o capítulo 12? É inteirinho sobre o Espírito Santo. É o Espírito que opera tudo em todos. A um é dado pelo Espírito Santo a palavra do conhecimento, a outro é dado o dom de interpretar línguas, a outro é dado a variedade de línguas, a outro é dado os dons de curar os enfermos, a outros é dado o discernimento de espíritos, a outra é dado o dom da fé, a outra é dado dons e mais dons. São 9 dons. Paulo termina de falar sobre os dons e fala: é o Espírito Santo que dá. E ele emenda o capítulo 13. A Bíblia não foi escrita em capítulos, era uma carta direta. Os homens colocaram capítulos. Paulo está numa sequência. Por que ele falou dos dons no capítulo 12? Porque no capítulo 11 ele começou a falar: cuidado no culto, vocês pararam de adorar a Deus como tinha que adorar. No capítulo 11 da carta aos Coríntios, Paulo começa a falar como é a liturgia do culto e dizer: os anjos estão aí dentro da igreja com vocês. Respeito, santidade. E por que a carta aos Coríntios foi escrita? Foi escrita 20 anos depois que Paulo plantou a igreja. Porque ele encontrou alguém que disse para ele: a igreja de Corinto não tem mais dons, não tem mais unção, não tem mais revelação, não tem mais nada. Só tem estrutura, tem aparência, é respeitada pelos homens, não é mais respeitada pelos demônios. Então Paulo manda uma carta para resgatar os crentes, dizendo a eles o que eles precisam fazer. E ele começa a dizer: consertem o culto. Paulo começa a dizer: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, e outros têm testemunho, palavra e louvor. E ele diz: o culto de vocês começa a subir. Vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Onde é, em que atmosfera se dá os milagres? Quando o natural se encontra com o sobrenatural. E quem é o elo que liga o natural ao sobrenatural? É o Espírito Santo. Só que ele é santo. Ele não é um espírito de guerra. Ele não é um espírito de briga. Ele não força a barra. Ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. Você chegou aqui no culto, ele estava na porta te esperando. Você passou por ele, ele esperou que você o convidasse: vem comigo, me ajuda a adorar. Porque é ele que nos ajuda a adorar. Mas você passou e ele olhou para você, deve ter feito assim com as mãos, como uma criança ansiosa, dizendo: quem sabe hoje ela volta. Quem sabe hoje ele volta. Mas não é voltar para a igreja não, que você nunca saiu dela. É voltar para a presença. Naquele quartinho do fundo da sua casa, onde você orava. Lá no cantinho da sua cama, onde você adorava, onde você fazia os seus propósitos. Enquanto eu prego, ele faz uma caminhada pela igreja, procurando castiçais. Alguns estão acesos, graças a Deus. Outros estão apagados. E alguns estão se apagando. Mas ele não pode interferir na sua vida. Ele não é um tirano, ele não é um déspota. Ele é um amigo. E ele está esperando você falar: vem, me ajuda. Intercede por mim com gemidos inexprimíveis.
dentro de mim de novo, vem morar aqui. Só que para ele morar aqui, ele tem que limpar de novo. Só que essa limpeza depende das suas lágrimas, arrependimento, porque é ele quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Não é a força bruta de uma convenção, não é a força grande de um grande pastor, não é um grande orador que faz isso, é ele. E ele está falando aí no seu ouvido. Enquanto eu estou pregando, tem gente aqui com vontade de urrar. Então urra, chora, pede a ele para te acender de novo. Você sabe do que eu estou falando, você conhece o céu pelo lado de dentro. Não agora, mas quando era criança, quando era jovem, adolescente, quando era solteiro, no início do seu casamento, era outro crente. Em qual esquina da vida você perdeu a sensibilidade? Me diga. O que foi que você fez para deixar o Espírito Santo triste? Ele sente a sua falta. Parece mentira, mas não é. Deus não fala com quem está ausente, Ele só fala com quem está presente. E Ele está falando com você: eu quero você de novo. Me deixa voltar, vamos ser amigos de novo, vamos saltar muralhas juntos. Me deixa usar os seus lábios para cantar de novo. Me deixa usar os seus lábios para pregar de novo. Me deixa usar as suas mãos para curar de novo. Me deixa usar os seus pés para você voltar a evangelizar de novo. Me deixa entrar na sua casa, me deixa ser um membro da sua família. Me deixa ser o amigo das horas incertas. No início da minha pregação, e eu estou encerrando, eu disse que eu não grito porque quero. Eu não fico pulando, senhor prefeito, porque eu quero. Isso aqui não é um palco e eu não sou um artista. Eu já fui um homem muito pobre, eu fui cortador de cana de açúcar. Apanhei laranja, algodão e café. Moro na mesma cidade onde eu nasci. Não tenho nome de pai no meu documento de registro. Sou filho de uma mãe solteira. Eu tive muita coisa que poderia ter me transformado num lixo humano. Mas quando a presença dele veio sobre a minha vida, no dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu orei em línguas pela primeira vez. Eu passei horas em transe. E não era uma coisa provocada por algum problema psíquico, não. As pessoas dizem que nós pentecostais temos problemas de esquizofrenia. Não, não somos esquizofrênicos. O que acontece com um crente pentecostal, um pastor, quando ele está pregando e pulando, não é uma reação psicossomática de um cérebro adoentado, não. Eu não grito porque eu quero. Eu não pulo porque eu quero. Tem alguém dentro de mim. É Ele que fica me estimulando. E quanto mais vazão eu dou, mais Ele fala: vai, vai, se entrega. Vocês não cantaram aqui das minhas lamparinas? Não era um convite para dançar? O Espírito Santo quer te tomar nas mãos e quer bailar com você aqui dentro hoje. Ele quer te levar para uma dimensão que você nunca teve. Eu prego há 30 anos. Já preguei em mais de 4.000 municípios do Brasil, quase 100 países do mundo, em todos os continentes da terra. Quem me ouviu pregar criança e me ouve pregar hoje, se não tivesse olhado a minha aparência, fechado os olhos, ia dizer: é o mesmo menino da Vila Tatu, prega com a mesma graça, a mesma gana, a mesma vontade. As pessoas perguntam: como é que você não se esfria? Eu teria motivos de sobra para ter abandonado esse país. Toda luta comigo vai parar no Jornal Nacional. Você mesmo já deve ter se perguntado: como é que ele aguenta? Quer perguntar? Pergunta agora, de como é que o senhor aguenta? 3 coisas. Primeiro, sou assembleiano roxo. Segundo, os meus pés estão fincados em uma rocha. Por quê? Porque os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, e o meu coração sentiu. O quê? A terceira coisa: a presença do Espírito Santo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver.
Jesus me trouxe hoje aqui só para falar para você: ei, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, volta a fumegar. Porque tem coisas que Ele vai fazer na sua vida que você nunca sonhou que Ele era capaz de fazer. Eu termino como comecei. Vai acontecer um avivamento no estado de Goiás. Quem sabe não começa nessa noite aqui em Goianésia. E não é preciso muita coisa. Escute, 5 meses atrás, todo mundo evangélico parou para ver um vídeo no TikTok. Que vídeo era? Crentes dando testemunha que lá no estado do Kentucky, na América do Norte, havia um foco de avivamento. Quem viu isso? Eu estive lá por perto, fui falar com pessoas que estiveram lá. Eu só dava gargalhadas. Não foi um avivamento em uma grande denominação. Não havia um grande pastor pregando. Não havia um grande levita cantando. Era uma capela dentro de uma universidade. Não era uma igreja, era uma capela. Qual a diferença? A igreja é cristã. A capela era cedida para qualquer aluno de qualquer religião que quisesse usar. Espíritas iam lá e usavam para fazer seus passes. Muçulmanos usavam lá como se fosse uma mesquita. Era uma capela. Era a hora do recreio. Hora do quê? Hora do recreio em uma universidade americana, o país mais liberal do mundo. Sabe o que fazem as tribos na hora do recreio? Tem a tribo dos drogados, vão para um canto se drogar. Tem a tribo dos tarados, vão para um outro canto ver pornografia. Tem a tribo dos viciados em jogos, vão para outro canto jogar. Tem os namoradinhos mais afoitos que vão se esconder debaixo de árvores. As tribos é como a sua faculdade, a sua universidade. Era só mais uma noite, era só mais um dia, era só mais uma escola. Aí de repente um grupo de alunos, 5, 6, vamos na capela, não tem ninguém usando ela hoje, bora, vamos. E foram. Chegaram lá, tem algum pregador entre nós? Não. Tem algum cantor? Também não. O que a gente vai fazer? Um diz: eu estou com vontade de adorar a Deus. E o outro: eu também. E o outro: eu também, veio em mim também. Vamos adorar. Que corinho todo mundo conhece. E começaram a cantar sem instrumentos. O louvor deles, não sei se afinado ou não, saiu da universidade e foi subindo. Só que do lado desse simples louvor, com 5 pessoas cantando, subiu o mau cheiro da prostituição, subiu o mau cheiro da jogatina, subiu o mau cheiro dos homens modernos que não temem a Deus. Da América subiu uma caatinga infernal para o céu, porque Deus sente o cheiro da terra. No meio do mau cheiro, o Eterno sentiu um fio de perfume. Eu imagino os anjos falando: o que foi, Senhor? Estou sentindo um cheiro diferente. Onde? Estados Unidos. Mas não é hora de culto, Senhor. Não, é em outro lugar. Onde? Não é igreja. Onde é? Não, vou olhando. Está lá, aquela universidade lá. Mas Senhor, louvor da universidade, hora do recreio. Vão lá. Quando os anjos voltaram: Senhor, tem gente te adorando lá. O Eterno falou: cerquem aquele lugar, por cima e por baixo. Ali será um foco da minha presença. Quem tiver fome, venha sentir a minha presença. Amigos meus tomaram avião no Brasil e foram para lá para passar 1 hora na fila, quer dizer 10 horas na fila para entrar lá dentro e ficar 5 minutos. Saíram de lá assim. Eles disseram: não tinha cura divina, não tinha batismo com o Espírito Santo. A presença fazia o corpo da gente arrepiar, o cabelo arrepiava. Uma vontade de confessar os pecados, uma vontade de entrar debaixo do chuveiro da graça. Olha o que foi preciso. E será que essa multidão aqui, num dia de carnaval, enquanto está subindo para o céu um monte de porcariada, será que Deus não pode sentir pelo menos um fio de adoração saindo daqui? Yamas, Meriandre Belecandorobas, Eloiandre Belecarabassuarni Marabas.
Você pode ficar de pé comigo? Pode pegar na mão de alguém do seu lado. Pode fechar os olhos. Você poderia estar em qualquer lugar, mas Deus te trouxe para essa festa. O Espírito Santo está te convidando. Solte a mão do seu irmão. Feche os olhos. Eu vou fazer um convite. Um só. Talvez ninguém vai atender o meu convite, mas eu não posso ser covarde. Eu queria orar aqui na frente do altar com alguns crentes que tenham a coragem de falar para si mesmo: eu já fui melhor. Eu queria voltar a ser como antes. Eu queria voltar a orar, a pregar, a falar em línguas. Eu queria orar com pessoas que há muito tempo não são renovadas. Eu queria orar com alguém que já pregou, cantou e desistiu no meio do caminho. Eu queria orar com alguém que está sendo tocado pelo Senhor agora. Isso. Vem, vem, vem. Podem até subir aqui, esse segundo andar aqui, porque pelo jeito vai vir muita gente. Pode ficar em pé do jeito que você sentir à vontade. Vem. Eu quero te dizer que o seu Deus é o mesmo no passado. Ele não mudou. Ele proveu no passado e Ele vai prover de novo. Seu nome é Jeová Jiré. Senhor, eu oro por esses homens e mulheres que vieram ao altar. Eu oro por aqueles que não tiveram forças de vir, mas sabiam que deveriam estar aqui. Eu oro por esse homem, por esta mulher que já fumegaram, e eles querem ver uma fogueira ser acesa de novo. Se tu estás nesta palavra, neste culto, se o Senhor ainda é o Rabi da Galileia, e se nós podemos fazer coisas grandes, eu quero que o Senhor envie o Espírito Santo. Por favor, amigo Espírito Santo, entra na casa de novo. Comece a visitar esses crentes. Nós estamos cansados de navegar em lagos. Estamos cansados de navegar em lagoas, em córregos. Nós queremos voltar para o oceano. Queremos voltar para o seu oceano, Espírito. Todos os que estão ajoelhados, fiquem de pé. E todos os que estão de pé, levantem a mão direita para o céu, bem alto. Diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que atormentaram a minha vida, que roubaram a santidade, que apagaram a minha chama, que levaram embora os dons, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão e segure. Isso aqui é um ato de fé. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e você vai pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Depois que você pisar, você precisa abraçar 2 pessoas, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. Entenderam? Amém? 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará em 2024 na sua vida. 2,5, Goianésia será conhecida como a capital do avivamento no estado de Goiás. 3, jogue no chão. Quem pode aplaudir e gritar?
Satanás!